Experimento número 7. Quais são os componentes desse experimento? Esse experimento você vai precisar de um tubo de ensaio limpo. Nesse caso aqui, um tubo de ensaio. Uma gota de tinta para carimbos, que é esse aqui. E água suficiente. Então, primeiramente, com o auxílio da pipeta, vamos pegar a água e encher o nosso tubo de ensaio. Pronto. Essa quantidade de água tá ótimo, tá bom? Então, no tubo de ensaio, você vai colocar água até quase enchê-lo. Aí você vai adicionar uma gota da tinta e observar o que vai acontecer, tá bom? Então, vamos colocar a gotinha. Olha, observa a mágica que acontece. Ok? Então, você está observando, você observa o quê? Que a tinta ela descobre caminhos na água e por eles atravessa. Então, isso é o que se chama difusão de uma substância em outra, ok? Ou seja, é a passagem de uma através de outra. Então, nessa experiência, mostramos que a água é formada por pequenas unidades, separadas por espaços vazios pelas quais a tinta penetra, ok? Bem, continuando sobre esse experimento, falar um pouco sobre ele, vocês têm que observar o seguinte: a água é a substância mais comum do nosso planeta, pois ele cobre 71% da superfície da Terra. E também nós somos formados 70% de água. Então, sem ela, o planeta seria completamente diferente do que conhecemos hoje. E certamente não existiria nenhum dos seres vivos que a gente conhece, né? Então, a água ela é composta por dois elementos principais. Quais são esses? Vocês estão vendo aqui. Temos a letra H, que simboliza o hidrogênio, e a letra O, que simboliza o oxigênio. Então, para um átomo de oxigênio, tem dois átomos de hidrogênio. E nessa figura aqui acima, onde eu fiz o desenho, essa bolinha em branco, que não está pintada, a polaridade negativa, enquanto que essas duas aqui que estão pintadinhas, a polaridade é positiva, ok? Então, para formar a molécula de água, o que é necessário? É necessário ter justamente dois átomos de hidrogênio ligados ao átomo de oxigênio. Então, é uma ligação covalente. Então, ocorre o que? Os elétrons dos átomos são compartilhados, certo? Bem, a ligação covalente da água ela vai formar um ângulo de 104,5 graus, que promove a polarização dessa molécula. Então, elas interagem. Então, o átomo de oxigênio ele vai atrair de maneira mais intensa os elétrons do outro átomo. Essa polaridade que garante algumas das propriedades da água. Que propriedades são essas? Como o ponto de fusão, o ponto de ebulição, bem como a capacidade de dissolver substâncias, como vocês observaram naquele último experimento. Bem, é importante destacar o quê? Que é impossível encontrar a água, uma fonte de água completamente pura, ou seja, apenas formada por H2O, como vocês observam aqui nessa imagem. Então, por exemplo, a água do mar. A água do mar apresenta 96,7% de água e os outros 3,3% são compostos dissolvidos, sais dissolvidos. Então, isso acontece pela capacidade da água de dissolver outras substâncias, que deu origem ao termo solvente universal, como vocês observaram nos últimos experimentos. Então, essa propriedade de solvente é possível graças ao ângulo que a torna polarizada. Bem, em toda água encontrada, naturalmente existem os sais dissolvidos,
Entre eles temos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O que diferencia uma água da outra, principalmente a salinidade. Então, a água salgada, ela apresenta grande quantidade de sais quanto comparada à água doce. Então, a água pura, que é destilada, ela só é conseguida em laboratório, por intermédio de uma técnica especial conhecida como a destilação, que é um processo de separação de misturas. Bem, então temos que ter em mente o quê? Que ao ingerirmos água, ou então mergulharmos no mar, não estamos tendo contato apenas com átomos de hidrogênio e oxigênio. Além das moléculas de água, estão presentes diversas outras substâncias dissolvidas. Bem, agora vamos a uma outra prática, onde eu vou estar utilizando umas bolinhas, tá bom? Para montar a estrutura de duas moléculas de água, tá bom? Então, para montar duas moléculas de água, eu vou estar precisando de quê? De 4 estruturas de hidrogênio, de 4 átomos de hidrogênio, que são representados por essas bolinhas brancas. As ligações, elas vão ser representadas por essas bases aqui, tá bom? Por essas hastes. E o oxigênio vai ser representado por essas bolinhas em vermelho. Então, como é ligações, então eu vou ter que montar as ligações, tanto de um lado quanto de outro da molécula, e unindo os átomos. Então, eu tenho aqui uma bolinha em vermelho, que nem eu fiz o desenho aqui para vocês, ó, esse desenho. Então, é a mesma coisa que eu tô montando aqui. As bolinhas em preto que eu desenhei simbolizam essas brancas. E a que não está pintada simboliza a vermelha, tá bom? Que é o oxigênio com 2 de hidrogênio. Então, agora vamos montar a outra molécula de água, que é uma vermelha e 2 brancas. Tá aqui montado, ok? 2 moléculas de água. Lembrando que as pontes de hidrogênio, devido à polaridade, então vai ser de um oxigênio com outro hidrogênio, tá bom? Aí temos as pontes de hidrogênio, certo?